Alô, pessoal. Hoje vou tratar de um tema muito importante para o direito financeiro, que é precatórios como o uso de moeda corrente. O que são precatórios? É uma matéria recorrente na televisão, na doutrina, nos jornais, no judiciário, e as pessoas, em regra, não sabem. Eu vou explicar rapidamente como é que se usa e como é que se pode aferir resultados concretos das bancas de advocacias e principalmente para as empresas decorrentes dos precatórios federais. Estou falando, portanto, de precatórios federais. A Constituição Federal, precisamente no artigo 100 da Constituição, cria a figura dos precatórios federais. Precatórios estaduais e precatórios municipais. Portanto, os precatórios servem para os três níveis de governo. O que são precatórios? São ações judiciais procedentes, transitadas e julgadas nos tribunais, em todos os tribunais, em que a União Federal, o Estado membro ou município, veio a perder. Quer dizer, portanto, o erário público ou o Tesouro Nacional é devedor de um valor econômico-financeiro ao credor. Quem é o credor? Pode ser pessoas físicas e pessoas jurídicas em todo o Brasil por uma demanda judicial. E por que surgem os precatórios? Porque valores superiores a 40 ou 60 salários mínimos superiores a isso transformam-se em precatório decorrente de pagamentos orçamentários. O governo, como nós sabemos, tem um caixa único e ele não tem condições de pagar todos os precatórios, todas as ações judiciais em que é devedor. Então tem que fazer uma sistematização, um conjunto de atos anuais que é enviados, então, ao Judiciário Federal. O Judiciário Federal manda, então, para o Congresso Nacional para sistematizar a criação dos precatórios federais. Esses precatórios federais, então, são consolidados numa conta que gira em torno de 150 a 147 bilhões ano. Devido à crise do governo Bolsonaro, da pandemia, nós hoje estamos o montante hoje gira em torno de 350 bilhões de precatórios na praça, vive os valores, e o governo não tem condição de bancar de uma hora para a noite esses valores, porque os valores são estratosféricos, certo? Então, esses valores entram no orçamento numa ordem crescente, cronológica de entrada, e por ordem de entrada. Portanto, assim, e são pagos a partir de abril, maio em diante, durante a execução do orçamento. Por que é pago geralmente no poder de abril? Porque é o mês onde o governo federal tem caixa e é reajustado por taxas judiciárias, o valor dos juros judiciários de 1% ao mês, quer dizer, uma boa aplicação financeira, certo? Então, o que aconteceu nos últimos anos? No governo Bolsonaro, o Paulo Guedes pronunciou uma medida provisória, uma emenda constitucional, que alterou e empurrou essas contas para o ano 2027. Então, nós temos um montante muito alto hoje de pagamento de precatórios. Então, o mercado de precatórios hoje está, digamos assim, um pouco parado em virtude desse excesso de valores. E esses valores são vendidos no mercado, na praça pública, para fins de honrar débitos compensatórios do governo tributários, pagar outorga de licitações decorrentes de concorrências públicas, de contratos administrativos, e também de outorgas de licitações, das grandes licitações do Brasil. Então, basicamente, são esses grandes aplicativos. Tem um mercado cativo, em que o credor paga, em que o comprador do precatório, por uma cessão de direitos, paga valor de face, dependendo do título e da qualidade do título. Aí tem vários títulos, tem títulos bons e tem títulos podres, é de tudo. Por isso que a certificação tem que ter muito cuidado e que tem que ser feito com pessoas que conheçam profundamente a matéria de precatórios e, mais que isso, saibam ver se o título é bom ou não é bom, se o seu julgado, se o título foi certificado por um pronunciamento oficial, se está certamente nas varas decorrentes da origem desse título. Então tem que fazer toda a avaliação do título e ver se ele é cabível para isso. Por que eu estou fazendo essa conversa de hoje, essa live de hoje? Uma live excepcional. Por uma razão única. O governo federal está fazendo nesse instante uma consulta pública para ver se porventura vai usar os precatórios nas licitações públicas.
nas licitações públicas. Isto é, se porventura no processo de relicitações é possível usar ou não os precatórios. Então, houve dois problemas aqui no Brasil. Os aeroportos internacionais de Viracopos, Campinas e do Galeão tentaram usar os precatórios. A Agência Nacional, a Agência Reguladora de Transporte Aéreo, que é a ANAC, deu no parecer jurídico dizendo que pode usar para as outorgas, para o pagamento dos valores decorrentes dessas transações de outorgas da licitação. A AGU, em janeiro desse ano, fez uma nota ao contrário, quer dizer, o mesmo governo, uma nota ao contrário, que não era prestável os precatórios até que tivesse uma resolução que encaminhasse isso. Então, disse há pouco, eu repito, as emendas constitucionais feitas no governo Bolsonaro até hoje autorizam as transações desses valores econômicos financeiros havidos de créditos, de precatórios, para esse tipo de transações que é governo com governo, é o mesmo governo que emite o título, é o mesmo governo que absorve esse título. O problema está que o governo está com uma crise fiscal sem precedentes. O governo está com baixo valor hoje de investimento, está com tantos investimentos muito baixos. Eu fiz uma live semana passada, aqui mesmo com a ministra Simone Tebet, ela falava isso, do problema hoje orçamentário do Brasil, que é gravíssimo. Então, o que o governo faz? O governo dificulta o máximo possível ou retarda a execução dos precatórios com o propósito de fazer caixa. Então, agora, recentemente, essa semana, a ENA, que é a companhia que ganhou a licitação do aeroporto de Congonhas, São Paulo, como tem pressa em tomar posse e entrar em exercício, e que fez? Não esperou precatórios, pagou em dinheiro as suas outorgas, porque para facilitar e porque o aeroporto de Congonhas é o que existe de melhor hoje, digamos assim, em rentabilidade econômico-financeira da operação da concessão de transporte aéreo do Brasil. Então, esse é o problema. Então, o que acontece? O governo, por meio da AGU, a Advocacia Geral da União, está aberto na sua página uma consulta pública de como nós, advogados que operamos com precatórios, queremos e podemos participar disso para melhorar a regulamentação. Então, o que estou fazendo hoje é uma convocação a todas as pessoas que trabalham com precatórios a opinar de forma classificada, com qualificação, dentro da página da AGU, a Advocacia Geral da União, para opinar sobre a regulação dos precatórios para o futuro. Quer dizer, uma regulação dos precatórios e que complementa, por sua vez, as emendas constitucionais recentes que regulam o artigo 6 da Constituição Federal. Então, para nós encerrarmos, esse é o desafio, convidar os advogados, principalmente professores que atuam no direito administrativo, atuarmos nessa parceria de audiências públicas que o governo está fazendo para regulamentar de forma correta e permanente o uso dos precatórios como moeda corrente. É isso. Obrigado.